Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este nosso podcast exponencial, seu momento semanal para mergulhar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nesse mundo digital, pensando na gestão, pensando na tecnologia, pensando uma série de conceitos e dicas para você empreendedor, empresário, executivo, levar para o seu negócio. Meu nome é Marcelo Policarpo, sou CEO e fundador da Exponência Consultoria, junto com meu amigo Harold, CEO e fundador da Metanoia Digital. Estamos juntos aqui há um bom tempo nessa jornada com vocês, nossos ouvintes. E foi muito especial esse começo, né, dessa segunda temporada aqui do podcast, Marcelo, porque coincidentemente, entre aspas, né, é também o aniversário de 18 anos da Top Mind esse mês. Muitas celebrações, né? Exatamente, no começo do mês a entrevista com a Sandra, a gente tem destrinchado um pouco, né, essa entrevista e alguns dos grandes aprendizados que a gente teve com ela, né? E é uma empresa que está num setor super competitivo, né? Talvez hoje o mais aí desafiador do mercado, aí, né? TI está em super demanda, aí tem aquela galera que ainda é TI tradicional, tem aquela galera que já pensa digital. Aí quem já pensa digital está colocando as coisas para dentro de casa, não quer mais o trabalho de um TI externo, porque já percebeu essa vantagem competitiva. E a Top Mind está aí 18 anos, né? E a Sandra contou aí vários cases da trajetória deles, que foi muito legal. E é o nosso tema de hoje, como trazer perenidade para os negócios, né? Seja você um grande negócio, seja você um pequeno negócio, né, Marcelo? E eu tô achando engraçado que aqui na gravação, quem tá assistindo aí no YouTube, atrás do Marcelo tem um livro aqui bem na frente, o Arriscando a Própria Pele, né, Marcelo? Uhum. Que tem tudo a ver com isso, né? E aqui assim, atrás de mim, ó, dá para ver um pouco maior do que os outros a bola de neve do Warren Buffett, né? E é interessante que o Buffett vive esse desafio da perenidade, né? Há muitos anos as pessoas buscam quem vai substituir ele na companhia, né? na Berkshire Hathaway, quando ele se for, porque ele e o Munger lá, que é o sócio dele, são as grandes mentes por trás do que fazer do ponto de vista de investimento, né? Já teve várias histórias assim, né? Ah, vai ser tal cara, aí o cara descobriram não sei o que, aí as ações deles caíram e tal. Então acho que o grande medo que a galera tem é esse lance, qual vai ser a perenidade da Berkshire Hathaway? E outro exemplo muito bom aí que a gente pode usufruir também, né, Marcelo, é aquele famoso medo que todo mundo tinha, o que vai ser da Apple agora depois do Steve Jobs, né? O que foi até então da Apple é que foi a fase que ela mais cresceu na história, mais vendeu produto e mais foi lucrativa, né? Então não dá para falar muito. Mas vamos lá, Marcelo, o que tu tem para nos contar sobre essas histórias aí de empresas perenes? Maravilha, os seus exemplos são muito interessantes para a gente poder pensar nisso, e aí a gente vai para lá e vem para cá e vê o quanto que, antes de perenidade, né, a longevidade é um tema bastante delicado no Brasil, por enquanto, né? As pesquisas dizem, os números do Sebrae dizem, é um número muito dito aí para todo mundo, o quanto as empresas, né, esse número é um pouco já do passado, vamos ver como é que esses números vão ser agora depois da pandemia, mas dizem que mais ou menos 50% das empresas elas acabam quebrando até o 5º ano e apenas 10%, 10 a 5% das empresas vão após os seus 10 anos. Então, um tema de longevidade, um tema bastante interessante para o Brasil, pensando aí esse voo muitas vezes curto das empresas. A gente está num movimento muito legal de empreendedorismo, onde muitas pessoas estão empreendendo, e a grande preocupação nossa e de quem empreende, sobretudo, é a quanto tempo de duração vai ter a minha empresa. Então é legal a gente distinguir essas duas coisas, né, Harold? Primeiro, a longevidade, que é a medida de tempo de uma organização, né, o quanto ela dura, o quanto ela está ali colocada no tempo. E quando a gente fala de perenidade, a gente está falando de uma continuidade sistemática, né? Uma constância dela que, na maioria das vezes, é vista para além do fundador, né? Então, uma empresa longeva, ela está muito circunscrita no fundador, 5, 10, 15, 20 anos,
uma empresa perene, ela avança muito mais esse caminho. E aí os seus exemplos são muito interessantes. Quando a gente pensa a Apple, que tinha Steve Jobs, depois agora Tim Cook, e aí passando por novos e outros gestores, é um exemplo, um sinal de que ela está caminhando para uma possível perenidade. Para sempre é impossível ou muito difícil, né? Mas a perenidade é interessante. Diga. Exatamente. Eu ia comentar, Marcelo, também que, assim, eu acho que é uma questão de mindset um pouco, assim, do gestor brasileiro, né, ou do fundador brasileiro, e que também é um desafio global, na real, porque normalmente quando a gente cria uma empresa, a gente cria ela para tocar ela, né? Muitas vezes é o que a gente ama fazer e tudo mais, então tem tudo a ver com o empreendedor e tal. Mas se você olhar o mercado de startup, os principais fundadores, os principais negócios, o grande objetivo é fazer um exit, né? O que os investidores estão buscando é em algum momento sair do negócio. O que o fundador está buscando é em algum momento o negócio se tornar maior do que ele, para que ele possa tocar outros projetos e tal e deixar aquele impacto como um legado, né? O que a gente acabou de ver aí com a aposentadoria, entre aspas, do Jeff Bezos, né? Que saiu do cargo do CEO da empresa. E eu lembro, cara, que alguns anos atrás eu fiz uma sessão de coach com o pessoal do Tony Robbins, aquele coach bem famoso lá dos Estados Unidos. E eles me ligaram, né, pra gente fazer uma sessão de business coach. Eu tava começando com o meu negócio e tal. E aí o cara pegou e perguntou assim pra mim, tipo, a primeira pergunta do cara foi já na lata. Mas Harold, qual é o teu objetivo final assim com essa empresa? Eu falei assim, tocar ela pro resto da vida. Aí ele, pois é, cara, mas é aí que tá 90% do erro do 90% dos empresários que eu faço sessões de coaching, entendeu? Se você pensar assim, o negócio sempre vai ser dependente de você e ele nunca vai, tipo, alavancar de verdade, entendeu? Então você tem que pensar como que você vai abrindo a porta para outras pessoas, outros gestores, para que eles comecem a tomar mais decisão e você consiga começar a abrir mão. Inicialmente são diárias, né? Porque o empreendedor normalmente começa sozinho, contrata poucas pessoas. Posteriormente é da empresa ou de uma holding, né? Vai começando a abrir os business dela para as demais pessoas, né, Marcelo? Uhum. Eu acho que esse é o modelo mental dos empreendedores de agora, né? Inclusive alguns se intitulam de empreendedores seriais, né? Que vão, constroem, vão passando por várias captações, depois saem e vão empreendendo outras questões. Mas tem outro lado também de empreendedores mais clássicos e pessoas já empresárias, já consolidadas no mercado, com uma empresa de 15, 17, 20 anos, que a empresa se parece muito com uma estrutura monárquica, assim, né? Então eu fiz, construí, e o que você falou é muito legal, né? Eu faço para mim, né? Gosto daquilo, às vezes tem a ver com uma história familiar, ou então trabalhava numa empresa, aí trouxe o um negócio para mim, construí, aquilo deu muito certo. E aí, para esses, é muito mais delicado do que o que você está trazendo, né? Essa mentalidade ajuda muito na longevidade da organização, porque não conta com aquele empreendedor para isso. Mas no Brasil, a grande maioria das empresas, e aí a gente está falando aí de 75% das empresas familiares, eu não saberia dizer desse número quantas têm esse tipo de modelo mental, que é um dado um pouco difícil de encontrar, mas a gente tem essa dificuldade. E aí a gente entra num ponto que eu acho que é a grande dor de muitos empresários já em meia idade, loucos para usufruírem do seu dinheiro, do seu recurso, do seu trabalho, que é não conseguir sair porque tudo de fato depende dele. Porque em muitos aspectos o que a gente tem é uma empresa pouco profissionalizada, com uma capacitação interna muito pequena, com aquilo que a gente estava falando em off, né, Harold? Ela é retroalimentada por recursos internos, né? Ela é um sistema fechado na qual tudo aquilo vem dali. Então, é o treinamento do cara, é isso, daquilo, é aquele cara que fazia isso, fez aquilo outro. Então, as coisas estão muito fechadas ali dentro. E aí, com muita probabilidade, essas organizações, quando essa pessoa não puder mais assumir tudo, ela corre um risco muito grande de acabar não sendo tão longeva como ele gostaria. E aí acaba acontecendo o que a gente vê muito,
em empresários é o cara não conseguir usufruir do recurso e ficar muito mais estressado do que qualquer outra pessoa. Então, o fato agora, dali para frente, é pensar a profissionalização do seu negócio. E talvez pior do que isso, né, Marcelo? É vir uma nova onda, sei lá, tecnológica ou de mercado, como essa que a gente está vivendo com o digital agora, e a pessoa perder o tempo áureo, né, o auge da empresa e deixar passar por uma mentalidade, né, fixa, e consequentemente aí já não ter mais o que colher, né, de fruto desse negócio, né? E isso a gente percebe até em organizações maiores, né? Eu adoro o case lá que o pessoal traz no próprio Capitalismo Consciente, né? Uma, entre aspas, crítica ao trabalho do Jim Collins, que tem princípios muito legais, né? Mas que no livro lá, Feitas para Durar, se eu não me engano, ele lista lá umas 18 empresas e dessas 18 tem umas 12 ou 15 hoje que estão penando, sabe? Talvez por perderem um pouco dos princípios do Jim Collins, né? Ou simplesmente por não terem essa capacidade de ir se adaptando a novas realidades do mercado. Eu acho que por isso que é importante essa oxigenação da gestão, né? Eu acho que essa mudança de perfil de pessoa, gente mais antenada, gente mais jovem, o movimento que a XP acabou de fazer, né, de colocar o Thiago Mafra, que era o CTO, para coordenar, um cara jovem que não era da XP, tipo, construiu carreira fora, depois entrou lá e tal. Eu acho que esses são movimentos corajosos para você realmente conseguir trazer um olhar diferente para a gestão, né? E quem já nos ouve há algum tempo sabe que a gente já falou bastante do ESG, e o G lá a gente comentou bastante sobre a importância de você ter o conselho, ter a visão de fora, ter as pessoas, né, que vão fazer isso acontecer na organização e talvez trazer essa perenidade. Eu gosto muito do exemplo que rolou aqui no Brasil recentemente com o Abílio Diniz e o Grupo Pão de Açúcar, né? Criado pelo pai, aí ele tocou, foi uma empresa que cresceu bastante. Em 2002 resolveram fazer a profissionalização com a criação do conselho, tudo mais. Ele foi para o conselho, conseguiu um investidor de fora, que era a rede Casino, lá da França. E aí teve o problema lá em 2013, ele saiu da empresa, saiu completamente. A empresa se manteve bem, hoje continua sendo líder de mercado, aí, né? Segunda colocada no mercado. Ele teve uma iniciativa de não tanto sucesso na BRF, mas depois ele voltou para o varejo, que era o que ele sabia fazer no Carrefour, né? E o Carrefour está voando aqui no Brasil e fora, e ele hoje é conselheiro na rede Carrefour e assim por diante. Então, olha que história interessante, né? Ele saiu para oxigenar em outro mercado, voltou, está se dando bem. GPA saiu para oxigenar com uma nova gestão, está se dando bem, entendeu? Tipo, então, eu acho que isso é super importante para manter a perenidade de tudo, né? Para ele ficou um legado bonito de tudo que foi construído desde o pai dele e que está sendo construído agora, né? Apesar da idade bastante avançada já. Uhum. E você toca uma coisa interessante, né? Como essas empresas que são mais longevas e tendem à perenidade, elas tiveram um momento na sua história de profissionalização, né? A gente pode olhar isso em várias delas, né? Você citou o Grupo do Pão de Açúcar, a gente tem aqui o caso da Ambev, né, que tem muito a entrada do professor Falcone e que faz uma série de questões importantes. Algumas empresas nas quais a gente trabalha que estão passando por um turning point importante de profissionalização. Com certeza agora a Top Mind, nesse momento de vida adulta, com seus 18 anos também, vive um momento muito importante para profissionalizar, porque existe um tempo do fundador e o tempo das outras pessoas que acho que é um pouco de vocação, inclusive, né? Tem pessoas que têm essa vocação de fundar um negócio, de colocar ele num posicionamento importante, e outros têm uma vocação diferente, uma posição diferente. É o fato do Steve Jobs e do Tim Cook com momentos diferentes, vocações muito diferenciadas, né? Porque esse é um ponto importante, né? Porque a gente até tem esse termo no mercado, né? Ah, empresa de dono. E muita gente fala, empresas de dono são muito difíceis a gente entrar, né? Por que que empresa de dono é difícil? Porque ela começa a ficar muito baseada em questões assim obscuras, né? Tipo, uma proposta de marketing, por exemplo, não entra
não é porque não foi bem estudado, é porque o cara não gosta da cor. E aí você fala assim, mas por que você não gosta da cor? Não, porque eu gosto de vermelho. Não, mas não, é isso. Ou então uma outra proposta de preço, o cara fala, não, esse produto tem que ser melhor. Mas por quê? Porque eu gosto dele, né? Então a empresa de dono, ela fica com muito, eu gosto disso, eu quero aquilo, que aí a grande questão, e que é um vício muito nos donos, porque isso deu certo lá atrás, eles acham que isso pode continuar dando certo dali para frente. E eu sei que é muito isso, né? A gente trabalha muito com isso. Como é complicado e delicado o dono falar assim, opa, acabou meu tempo aqui, eu preciso trazer outros, eu não sei todas as respostas e muitas vezes eu estou atrapalhando mais do que estar presente. E uma outra coisa que só para jogar mais lenha na fogueira, que muitas vezes a empresa de dono ela acaba dando vazão potencial à rádio peão que a gente fala, né? Então o dono escuta fulano, escuta ciclano e começa a divulgar informações assim extraoficiais que acaba minando uma cultura diferente que está sendo criada. Então isso é muito importante, né? Você que é dono de empresa e sente que essa cultura de empresa de dono está ficando muito forte, isso pode comprometer muito aquilo que é mais importante no momento de dinamismo do negócio, que é inovação e cultura de alta performance. Agora é interessante você ter falado isso, Marcelo, porque essa é uma mudança que tá meio que voltando, né, no corporate America, né? Porque na corporação norte-americana, ao longo do século XX, né, depois aí do Ford, todo o lance do Fordismo e tal, e o crescimento da Bolsa de Valores, a corporação americana ela era tipo corporate dominada por um conselho, né? Então esse era o formato de gestão e é o que funcionou super bem aí ao longo do século XX. Mas agora com o século XXI, com as empresas digitais, a gente está vendo um pouco desse retorno da empresa de dono. Porque, pô, Jeff Bezos é 10% da Amazon, entendeu? Então o peso da fala dele é muito grande, né? Zuckerberg é 20% do Facebook, né? Caramba, olha o peso desse cara, né? Então essa era um papel que já não existia mais muito na grande empresa norte-americana, que agora está voltando e eles estão tendo que aprender a lidar com isso. E aí cabe a maturidade do gestor conseguir fazer esses movimentos, como o Bezos acabou de fazer, né? E você também não ficar preso, né? E o que eu Isso é legal que você está falando, porque em alguns aspectos é muito bom, né? Se a gente vê lá, por exemplo, eu estava lendo um artigo do cara da Tesla, o Elon Musk, é uma coisa muito boa porque a empresa gasta zero com marketing, né? Porque ele é uma figura incrível, então essa posição tem isso, né? Olha que interessante também, e a gente já falou disso aqui, Marcelo, eu tenho certeza, né? A importância do seu posicionamento digital. E a gente já falou isso sobre os gestores, né? O Elon Musk tá aí, ó, 50 milhões de seguidores no Twitter. Uma galera segue ele por causa disso. Essa é uma das razões pela qual a Tesla gasta zero de marketing, entendeu? Porque o cara tem 50 milhões de seguidores. Ele fala um tweet, vira uma notícia num grande veículo de mídia, né? Eu, inclusive, tô puto agora com ele porque minhas criptomoedas deram uma caída aí. E Ele eu tava dita meio tendência. descapitalizado para comprar mais barato, então eu tô meio indignado. Ele faltou ajustar o timing ali com ele, entendeu? É, mas olha a importância que o dono ele pode ter agora, entendeu? De trazer essa visão da sua influência social, né? Olha o que o Flávio Augusto tem feito aí com os livros, né? Com os livros, com geração de valor. Olha o quanto ele influenciou pessoas a investirem no projeto dele lá nos Estados Unidos, nas novas iniciativas dele, por quê? Influência social. Eu acho que esse é um ponto aí crucial para os nossos gestores pensarem. Né? E esse é um contraponto legal, aquilo que eu estava falando, você tem toda a razão, né? Existem situações onde a empresa de dono ela é ruim, né? Porque aí o dono é quem segura, né? É quem está segurando a âncora do navio. E quando o dono apresenta um posicionamento diferente, isso realmente é bem importante. Eu tô lembrando aqui do Jim Collins mesmo, que fala de um dos exemplos da liderança, né? Tem a liderança número 4 que ele chama, e ele fala de uma liderança modesta, né? Não sei se você está lembrado disso. Inclusive ele cita o cara da Kimberly Clark como um cara que mostra mais... Ele é muito mais a instituição da Kimberly do que ele mesmo como um próprio gestor, né?
E aí, talvez ele não tinha presente, porque não era a época, né? As questões do posicionamento digital, né? Então, como é que as coisas vão se transformando, né? Continua sendo delicado quando o dono ele é o peso que sustenta uma âncora para a inovação, que segura a inovação, mas com o advento das tecnologias e com posicionamento, né, onde a gente tem um outro elemento diferente que tinha no passado, que é o elemento eu, minha marca, meu branding, e todos os negócios que eu tenho fazem parte dessa holding que eu, pessoa física, sou o controlador, né? Então, os elementos mudaram bastante, né? Alguns reveses continuam e outras perspectivas novas acontecem, né? Podemos conversar com o Jim Collins para saber o que ele pensa agora sobre posicionamento de marca digital nesse mundo moderno, né? É verdade. Agora vamos para a prática, Marcelo. Como resolver esses problemas e realmente trazer perenidade para os negócios? Primeiro ponto, assim, do meu lado, né? Sim. Eu acho que todo fundador hoje, seja de uma empresa mais antiga, que está no mercado mais tradicional ou não, ele precisa estar atento aos movimentos do digital, né? Então, os movimentos do digital, eu poderia separar ele aqui em praticamente três, né? Vendas online, né? Você estar muito ligado nisso, como que a sua empresa pode se posicionar para ter uma estratégia de venda online. A gente já não precisa mais de dados que corroboram com esse impacto, né? Se você ainda tem dúvida, se você ainda tem dúvida, vou te deixar só uma estatística, tá? O e-commerce digital aumentou 5 vezes no Brasil durante a pandemia. 5 vezes. Só que ainda significa 10% do varejo físico. Então, cara, imagina, você tem aí 10 vezes ou 5 vezes para usufruir. Então, olha o tamanho desse potencial, né? Os Esse é o primeiro resultados ponto. mostrados agora desse trimestre das grandes do e-commerce revelam exatamente isso, né? Exatamente, exatamente. Segundo ponto, né? A sua influência digital que a gente acabou de falar. Você se posicionar, né? E terceiro ponto é você entender o novo modelo de negócio que é o digital, né? O digital aí ele tem vários parâmetros interessantes. Seria importante você buscar estudar como que o digital pode transformar o negócio. Primeiro, a escalabilidade, você conseguir entregar soluções ao redor do mundo a baixíssimo custo, né? O fato de que no digital é mais importante, o boca a boca não acontece mais presencialmente, o boca a boca acontece através das estrelinhas das plataformas digitais, né? Então eu deixo lá a minha nota e a minha nota valida para outra pessoa que aquele serviço, aquela empresa é boa, é importante, isso vale para o restaurante, para o motorista do Uber, mas para mega empresa de software que está sendo avaliada lá no G2 Crowd, entendeu? Então vale para todos esses mercados. Então essas dinâmicas são novas, né? Isso faz com que o quê? Com que a experiência do seu cliente seja cada vez melhor. Poxa, se eu estou falando de experiência do cliente, eu preciso pensar não mais receita, mas LTV. Né? O tempo de vida, o valor do tempo de vida do meu cliente comigo. Então, o gestor que quer trazer perenidade para o seu negócio, ele precisa, para mim, primeiro, entrar nesse mundo digital e entender esses 3 pilares aí. Eu acho que vão ser super importantes para ele conseguir levar isso adiante. Não tem capacidade, não quer estudar isso, traga alguém que conheça do Paranauê, né? Manje do Paranauê para coordenar esse tipo de iniciativa. Exatamente o que o Guilherme Benchimol fez. Ele estudou, mas viu assim, vamos trazer um cara que entenda disso, né? E aí trouxe e está fazendo o movimento. Não, legal, muito legal isso. Eu também sugeriria alguns pontos para isso. O que você falou faz muito sentido. Eu pensaria também no elemento forte de como as empresas estabelecem relacionamento, né? A gente falou muito de economia dos acionistas e economia dos stakeholders, né? E aí pensar em relacionamentos que não sejam apenas cliente-fornecedor, mas que sejam relacionamentos de parceria, em todos os aspectos, né? Uma empresa perene é uma empresa que tem relacionamentos de longo prazo. Assim como os relacionamentos. A gente é amigo das pessoas, a gente fica casado há muito tempo, quanto mais a gente percebe aquele relacionamento não apenas de sugar alguma coisa do outro, mas pensando em parceria de longo prazo. Acho que esse é um momento muito interessante,
que é algo que tem que estar assim inserido na cultura. A forma com que eu compro, a forma com que eu descarto os meus rejeitos, a forma com a qual eu contrato, a forma com a qual eu contribuo com os meus colaboradores. Então, pensar relacionamentos a longo prazo, isso é importante. Segunda coisa fundamental que eu vejo como uma dica interessante para os nossos ouvintes é porosidade. Né? Acho que as empresas perenes, elas não são um sistema fechado em si, elas são abertas. Então, são abertas a escutar fornecedores, são abertas a escutar pessoas de outros ramos, a escutar gente de dentro, gente de fora. Então, esse é um elemento muito interessante pensar. Quanto mais, e isso é desde pequenininho, né, Harold, ao grandão. Né? O empreendedor que está começando agora quer fazer tudo no home office dele. Isso é um erro terrível, né? A gente precisa escutar outros. Ô Marcelo, eu já estou escutando os ouvintes pensando assim agora. Ah, mas a Apple é uma das empresas mais fechadas do mundo. Só que é uma das empresas que mais captura dados dos clientes, que mais constrói soluções a partir desses dados e uma das Big Tech que mais adquire novas companhias, né? Startups e tudo mais, que mais faz acquisition. Né? Então, preste atenção nisso, antes de pensar que é uma das empresas mais fechadas do mundo. É verdade. Depende de como a gente entende o fechamento dela. Então esse é um ponto importante, né, do fato da porosidade, bem exemplificado por você. E outra coisa que é interessantíssimo, que para mim é fundamental, pensando no empresário, o negócio começa com o empreendedor. Os anos vão passando, o empreendedor vai se transformando em empresário e de empresário vai virando dono. E quando isso acontece, ele para de inovar. Então, uma das coisas mais importantes, inclusive talvez uma das respostas para aquilo que a gente está falando de empresa de dono, que talvez esses donos não são donos, eles continuam empreendedores. Então, para entender se o meu lugar ainda é no negócio, é o quanto eu sou dono ou sou empresário. Então, esse é um posicionamento muito pessoal do CPF responsável pelo negócio, né? O quanto você é dono, o quanto você é empresário, o quanto que é o mais desejável, quanto você é realmente empreendedor. Empreendedor no aspecto de quanto de novas oportunidades eu busco e quanto mais eu inovo, né? E não tem problema nenhum, né, Marcelo, você se abrir a essa possibilidade de ter, sei lá, outra pessoa coordenando o seu negócio. Foi exatamente o que o Google fez lá no começo. Os dois fundadores não se sentiam prontos para tocar uma empresa do tamanho que ela se mostrava que teria. Então chamaram um cara mega experiente, o Eric Schmidt, que ficou durante anos como CEO, enquanto eles faziam o quê? Aquilo que eles sabiam fazer. Um foi para a área de inteligência artificial, o outro foi para a área de projetos inovadores. Né? À medida que os projetos foram crescendo, eles foram aprendendo mais da execução de um negócio, mais próximo foi ficando da troca do Eric Schmidt para o Larry Page, que se tornou durante um período CEO, depois veio o Pichai lá e agora está tudo bem, né? Um no conselho, o outro na área de inovação e assim por diante. Então, não tem problema nenhum. Eu acho que até uma amostra de maturidade. Uhum. E os negócios, eles têm muito mais possibilidade de crescerem assim, né? Então, acho que com essas dicas, a gente dá um salto, um olhar para a longevidade e com uma grande possibilidade de que esses negócios sejam também perenes. E aí a perenidade está muito associada a quanto ele tem de governança, quanto de impacto social ele traz e quanto de impacto ambiental positivo também ele oferece, né? Aí está exatamente naquilo que a gente falava dos ESG. É legal você ter falado isso, Marcelo. Para a gente finalizar aqui, um exemplo que eu acho que é importante a gente pensar, pessoal, é que assim, a perenidade não quer dizer que a sua empresa vai ser a líder de mercado para o resto da vida e por 200, 300 anos, como o Marcelo já falou no começo. Né? É importante que ela viva bastante, eu acho que isso é legal, né? Mas que ela seja relevante. Né? E um caso que me vem muito à cabeça, Marcelo, é a IBM, né? Que já foi a empresa que puxou grandes inovações de mercado, né? De inovações que o grande público conhecia, poxa, os primeiros computadores pessoais, era uma empresa gigantesca, líder absoluta de mercado, e com o tempo eles foram percebendo que linhas de negócio dele não eram mais estratégicas,
foram migrando de uma área muito mais hardware para uma área mais software e de serviço. E quando você está trabalhando com serviço, o volume de receita é menor, natural, né? O valor até maior que você entrega, tudo mais, mas o volume de receita costuma ser menor. Então hoje ela é uma empresa, tipo assim, 1/5 do tamanho que ela já foi. Mas continua sendo uma das empresas mais inovadoras do mercado, continua trazendo inovação, continua com uma gestão aberta à inovação, continua liderando nos mercados que ela escolheu estar, entendeu? Então, para mim, continua sendo uma empresa perene. Não é mais aquela IBM que a gente via lá nos anos 70, 80, 50, 70, 80, né? Mas continua sendo uma empresa relevante no mercado, né? Não vai ser um líder da era digital, mas foi um líder da era do século XX. E isso é muito legal, né? A diferença entre market share e relevância, né? O que você quer? Nenhuma é melhor do que a outra. É como eu me apresento nesse mercado e como eu contribuo nesse mercado. Muito bom. Exemplo excelente. E assim, Marcelo, acho que a gente termina essa jornada aí. Olha quanto suco a gente extraiu do papo com a Sandra, né? Então aguardem que na próxima semana teremos mais um convidado aqui e ao longo do mês de junho um pouco mais de suco extraído do nosso papo com ele. Maravilha. Continue com a gente se você gostou, né? Semana que vem a gente está de volta e continue trazendo dicas, sugestões, críticas para a gente poder oferecer conteúdo de qualidade para você. Que essa meia hora seja absolutamente muito valiosa para o seu dia e para a sua semana. Um abraço e até a próxima.